Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre como escolher esse equipamento, qual a potência, qual a autonomia que eu preciso para o meu carro. Essa é a pergunta mais feita no canal e eu sempre respondo a mesma coisa. Quando me perguntam qual é o equipamento que eu preciso para tal carro, eu falo, não sei. E por que eu respondo isso? Porque eu não sei o orçamento que você tem, então eu não posso escolher um equipamento que caiba no seu bolso, você tem que escolher isso. O que eu posso fazer é te dar subsídios para você entender o que você pode comprar em termos de potência e de autonomia. Como que você pode calcular isso para saber o que você vai gastar. Isso dá para fazer e não é muito complicado. Então, como que eu faço, então, se eu tiver um Fusca, por exemplo, como que eu faço para escolher um equipamento? É simples. Vamos lá, você está dirigindo o seu carro. Você sabe ou está sentindo a potência do seu carro. Você tem que primeiro pensar se aquela potência é suficiente para você, se você quer mais, ou pode ser um pouco menos. Quanto menos, mais barato vai ficar o seu projeto. Os equipamentos ainda são muito caros, então eu te aconselho a escolher o mínimo possível. Uma coisa importante que você tem que entender é que o carro a gasolina ele usa no máximo 40% da potência informada pelo fabricante. Ou seja, se o seu carro tem 100 cavalos de potência, ele está usando na verdade 40 cavalos. Então, para se fazer um cálculo para você poder escolher um motor elétrico, é simples. Como o motor elétrico tem pode chegar a 97% de eficiência, então o que você tem que fazer? Você pega os 40% que você tem de eficiência no seu carro, ou seja, pegou os 100 cavalos, tira 40 cavalos e compra um motor de 40 cavalos. Esse é o cálculo que você tem que fazer para você ter a mesma potência que você tinha no seu carro antes. O carro que você está dirigindo agora tem 100 cavalos, se você comprar um motor elétrico mais ou menos 40 cavalos, você vai ter mais ou menos a mesma potência. E agora, como que eu faço para calcular isso em termos de quilowatts? É simples, se você for na internet e colocar lá no Google conversão de HP para quilowatt, você vai encontrar um monte de site, vai aparecer até do Google ali na hora. Então você só colocar o valor em HP que você quer e vai te dar o valor em quilowatt. Aí você já pode comprar o seu equipamento dentro daquela potência que você deseja. E aí como que eu faço de autonomia? Autonomia é a mesma coisa, eu não posso decidir por você. Você primeiro tem que saber quanto você dirige no seu dia a dia. Você calculando isso, você pode comprar uma bateria dentro daquilo que você precisa, que vai fazer com que seu projeto fique mais barato. E como que eu faço para escolher? Uma coisa importante que você tem que entender é que se você tiver um sistema de, vamos dizer, 100 kW, você não pode comprar uma bateria de 100 kW. Por que isso? Porque primeiro, você não pode drenar o seu banco de bateria por inteiro. Ele sempre vai sobrar um pouco lá dentro que você não pode usar. É uma energia que não é perdida, mas você não pode usar. Por quê? Porque o seu controlador não vai entender essa energia porque ela está baixa demais para virar o seu motor. Então, mais ou menos 30% da potência do seu banco de bateria você não vai poder usar. Fora isso, você tem problema de arrasto, problema de aerodinâmica e vários outros fatores, tipo peso do carro e várias outras coisas, transmissão, se você vai usar ou não a transmissão, onde você vai instalar o motor, várias outras coisas que podem complicar o seu consumo. Então pode aumentar o seu consumo ou diminuir. Se você, por exemplo, estiver numa cidade que tem muita montanha, com certeza você vai gastar mais bateria. Então isso tem que ser calculado de que forma, ou que forma que a gente faz normalmente. Normalmente a gente joga 50% a mais no banco de baterias para não ter erro, para você não errar muito feio no seu projeto. Então o que eu faço? Se eu tenho um sistema, um controlador e motor de 100 kW, por exemplo, eu normalmente calculo um banco de baterias de 150 kW, que vai dar mais ou menos utilizável os 100 kW que eu preciso. É claro que isso é um cálculo aproximado. Como eu falei, existem vários fatores em carros que podem alterar isso. Mas basicamente é esse valor que a gente usa para poder converter um carro e dar uma ideia para o cliente, ou até a gente ter uma ideia no carro que a gente está convertendo, de utilização e de autonomia desse carro. Então é isso, pega o papel e anota. Quando você quer decidir qual a potência que você vai usar no seu carro, você dirige o seu carro, vai lá e procura a potência do seu carro, que o documento dele deve ter, e você imagina mais ou menos o que você quer. Você quer a mesma potência, pode ser um pouquinho menos, tem que ser um pouquinho mais.
Então, dentro daquela potência, você tira 40% dela e compra um equipamento. Se o seu carro tiver 100 cavalos, por exemplo, você vai usar os 40 cavalos que nós calculamos antes. Então, você vai comprar um equipamento de 40 cavalos de potência. Aí, você vai ter que calcular a potência usada aqui. Para isso, você vai usar o site lá para poder converter a potência do seu carro, né, que é em HP, em quilowatts, para você saber o equipamento que você vai comprar. Sabendo a potência em quilowatts, você vai pensar no banco de baterias. Aí você vai pensar em autonomia. Qual é a autonomia que eu realmente preciso no meu dia a dia? Porque se você pensar na autonomia para viajar, quantas vezes você viaja no seu mês, no seu ano? Muito pouco. É preferível que você deixe seu carro parado e viaje de avião, de ônibus, de outro veículo, com outro veículo, para não ter que gastar muito dinheiro numa bateria. Porque a bateria é realmente a parte mais cara do veículo. Então tá, aí você tem a sua autonomia que é, por exemplo, 20 km por dia. Então você não precisa de uma bateria maior do que 25 a 30 km por dia. Então como que você vai fazer para calcular isso? Se você, para andar esse 20 km, você demora 1 hora, estou só fazendo um cálculo aqui para ficar mais redondo, demora 1 hora e o seu sistema for de 100 kW, você precisa pelo menos 150 kW no seu banco de bateria, correto? Então, vai depender de quantas horas. Então, a quilometragem que você está fazendo, você tem que imaginar isso em tempo. Por quê? Porque o quilowatt é medido em quilowatt-hora. Então, você vai usar os 100 kW do seu equipamento por hora. Você vai ter que dirigir 1 hora para poder gastar esses 100 kW. Teoricamente, é lógico, como eu falei, você não consegue tudo. Então, você chuta 50% a mais e compra o equipamento dentro desses números. É isso que a gente faz normalmente. Então é isso, esse vídeo era só para explicar para você mais ou menos, te dar uma ideia, né, da teoria de como funciona a escolha do equipamento. Dentro disso você vai pegar o equipamento que você escolheu, né, que eu aconselho que seja o mínimo possível em termos de autonomia e potência, e aí você vai encaixar no seu orçamento. Como assim? Você vai entrar num site da internet, vai procurar os equipamentos que eles têm dentro daquela potência e vai começar a escolher. O que eu aconselho sempre é trabalhar com motores trifásicos, que eles são muito mais eficientes. São mais caros também, mas são muito mais eficientes. Então, com um motor um pouquinho maior, você tem uma potência muito maior, né? Então, uma resposta muito melhor e um consumo muito menor. Então, eu sempre aconselho a usar trifásico porque, sem dúvida nenhuma, a eficiência dele é melhor.